Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que você vai gostar. Rinoplastia. Quem nunca pensou em fazer uma cirurgia no nariz? Para isso, trouxe aqui a doutora Júlia Godoy. Obrigada por estar com a gente. Cirurgiã plástica, ela vai explicar detalhe por detalhe sobre rinoplastia e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Bom, vamos falar já assim, a primeira pergunta. O que é uma rinoplastia? De uma forma mais profunda e técnica, porque né, as pessoas sabem meio ali por cima. A rinoplastia é um procedimento cirúrgico que visa uma melhora, então, da parte estética do nariz e também a gente pode aproveitar e já fazer a parte funcional. E aí, na rinoplastia, nós fazemos uma incisão e fazemos uma alteração nas estruturas, tanto ósseas quanto cartilaginosas, para melhorar essa parte estética. E tem vários tipos de rinoplastia, né? Tem vários tipos de rinoplastia. É muito amplo a rinoplastia, mas aí a gente consegue dividir principalmente, para explicar para os pacientes, em duas técnicas principais, de aberta ou fechada. A aberta a gente faz uma incisãozinha aqui na columela, que é essa pele aqui entre as narinas, e a fechada é só nas narinas, você não vê incisão praticamente por fora. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses tipos de rinoplastia, mas antes eu queria até saber um pouquinho sobre essas inovações, porque assim, a medicina está cada dia mais inovando com tecnologias, enfim, e em cirurgia plástica principalmente tem muita inovação. Como a gente pode falar sobre essas inovações na rinoplastia? Na rinoplastia, o que tem mais de recente é a rinoplastia ultrassônica, que a gente usa o piezoelétrico. Então, ele usa ultrassom para fazer um corte no osso. Então, a gente consegue ter um corte mais preciso e com menos trauma nos tecidos ao redor. Ele não causa trauma na pele, praticamente. Então, a pessoa, quando geralmente sai o pós, não fica com aquele roxinho aqui, é isso? Fica, levemente? mas fica menos do que as outras cirurgias. Do que sem o piezo. Eu tenho alguns tipos de rinoplastia que eu anotei aqui. Queria que você começasse com rinoplastia funcional, reparadora e secundária. Essas eu acho que são as que mais são faladas pelo que eu dei uma pesquisadinha. Aí eu queria saber, assim, o que é, para quem que é indicado, como que funciona o pós dessas rinoplastias? A rinoplastia funcional é quando a gente associa o tratamento de desvio de septo, de hipertrofia de cornetos, né, que são é um ossinho junto com a mucosa que fica aqui nessa parte inferior, que às vezes uma coisa está que não é tão aumentado. estética, assim, né, é mais da saúde mesmo. É para ajudar na respiração. E aí, a maior parte das pessoas tem algum desvio de septo, mas nem todo mundo tem algum sintoma associado. Se você olhar pra mim, eu tenho um levemente. Não olha muito não, hein, galera? É pra cá um pouco. Mas nem todo mundo tem sintoma, então a gente trata só se tiver algum sintoma associado. Aí seria essa rinoplastia funcional, que a gente associa tanto a técnica, tanto melhorar a parte estética quanto a funcional. A reparadora a gente acaba usando mais quando é pós-trauma, que tem amputação do nariz, ou com paciente que tem tumor nasal, que a gente consegue ressecar e aí precisa fazer uma reconstrução, ou pós algum procedimento cirúrgico que tenha necrosado o nariz, tenha tido alguma complicação grande. E aí dá pra, já diz o nome, né, reparar. Mas é uma cirurgia muito complicada, você consegue retornar para um nariz tranquilo ou é mais difícil? Depende muito do caso. Então, às vezes tem tumor que acaba pegando o nariz inteiro, fica sem nariz. Então, a gente tem que usar diversos outros tecidos do corpo, às vezes pela testa mesmo, ou retalho microcirúrgico que a gente tira, por exemplo, aqui do antebraço. Caramba! Às vezes é bem complexo. E tem a secundária. A secundária é a mesma coisa? A secundária, na verdade, é uma rinoplastia que a gente faz para corrigir uma rinoplastia prévia. Então, se a pessoa não ficou satisfeita com o resultado ou precisa de algum retoque, a gente chama de secundária. A primária é aquela que foi a primeira rinoplastia, nunca fez antes. A secundária já é uma segunda, terceira ou quarta rinoplastia. Perfeito. Temos mais uma, rinoplastia redutora. A redutora é quando a gente reduz, principalmente, é o dorso nasal. Então, o paciente que tem aquela giba, que é um pouquinho mais proeminente, a gente faz a redução. Então, redução do dorso, por isso que é redutora. O pós dessas rinoplastias que a gente falou até o momento, é muito complicado? É muito difícil? Como que funciona?
O pós das rinoplastias são parecidos, tirando a reparadora, que às vezes tem alguma coisa um pouquinho mais complexa associada. O que acaba incomodando mais os pacientes é a obstrução nasal, então vai ficar mais ou menos 1, 2 semanas com o nariz mais entupido, respirando pela boca. Vai ficar com um splint nasal, que a gente coloca um silicone no septo. Nossa. E acaba não conseguindo respirar também. Alguns pacientes até conseguem, mas é difícil. Precisa dormir um pouco mais sentado, comer comida não muito quente, não tomar banho muito quente, então evitar ambientes muito quentes que possa demaciar. E aí, depois de quanto tempo que tira esses curativos? 7 dias. Então até que é rapidinho. Não fica com um gessinho também, tira tudo com 7 dias. Tá. Próxima, temos rinoplastia estruturada. A rinoplastia estruturada, ela veio... É uma forma... Tem de ter rinoplastia clássica, a estruturada e preservadora. São as 3 técnicas principais. A clássica foi logo do início que se criou a rinoplastia, que fazia, quando queria reduzir, por exemplo, a giba, a gente cortava e ficava tudo aberto. E aí viu que tinha alguns problemas com tudo isso, então acabou usando a estruturada para estruturar o que a clássica tinha desestruturado. Então a gente acaba usando alguns enxertos, principalmente do septo nasal mesmo. A gente tira um enxertinho de cartilagem para reconstruir algumas áreas do nariz. Você falou sobre a preservadora, é a próxima que eu ia perguntar. Você pode falar um pouquinho pra gente também? A preservadora também veio como O que acontece com a estruturada é que a gente usa muito enxerto. E muitas vezes o nariz fica mais duro, tem a ver algumas complicações em relação à estruturada. E a preservadora acabou ressurgindo para tratar esses problemas da estruturada. Então a preservadora a gente tenta não lesar as estruturas do nariz. Preservar Preservar como já mesmo. Diz o nome. Então nós preservamos as estruturas do nariz sempre que possível, nem sempre é possível. Na estruturada a gente acaba abrindo aqui a parte superior, como se fosse o teto da casa. A gente tem ali, se a gente quer refazer, a gente refaz. Na estruturada faz como se refaz lá na parte mais superior. Na preservadora a gente acaba usando mais a base para mexer. Então a gente mexe em toda a base lá, mexe bastante no nariz, mas a gente usa mais a base para mexer e mudar o formato do nariz. Isso tudo por dentro? E preserva a parte, isso tudo por dentro. E aí a gente preserva o dorso, as estruturas mais superficiais. Boa. Aí tem a ultrassônica, que eu acho que você já falou um pouquinho. Se você tiver alguma coisa pra gente acrescentar... Acho que não tem muita coisa, é mais eu usar o piezo, ele acaba emitindo ondas de ultrassom que a gente consegue cortar o osso. Dessas rinoplastias que a gente falou aqui, tem alguma que você sempre indica, que você prefere até mesmo fazer como médica? Como que funciona, assim, se você pudesse dar uma dica pra pessoa que quer fazer até a rinoplastia hoje, sabe? A rinoplastia depende muito da preferência do cirurgião e da experiência do cirurgião. Eu acabo usando uma mistura das técnicas, então depende muito de cada caso. Não acredito que uma técnica sirva para todos os pacientes. Tem que analisar, depende nariz por nariz. Nariz por nariz. Então, se o dorso é baixo, se o dorso é alto, se o dorso tem umas linhas de definição mais bonitas, se não é bonita. Eu acho que cada caso eu faço uma técnica diferente. Sempre que dá para preservar, é melhor, né? Eu prefiro. Tá. Mas eu não acho que dá para usar preservadora também para todo mundo. A gente também tem a questão da rinomodelação. Entra na rinoplastia não, porque não é uma coisa tão de cirurgia, né? Mas eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, assim, da rinomodelação para a rinoplastia, porque muitas pessoas estão procurando mais a rinomodelação hoje em dia, pelo que eu tenho visto, do que a própria rinoplastia. Qual a diferença? A rinomodelação a gente consegue fazer no consultório, então não é um procedimento cirúrgico, e usa ácido hialurônico para preencher algumas regiões do nariz e a gente conseguir deixar no formato mais bonito, mais harmônico. A única questão da rinomodelação é que eu não consigo diminuir o nariz. Então, às vezes um paciente tem uma indicação para deixar um rosto mais harmônico de diminuir o nariz. Com a rinomodelação eu não consigo. Eu consigo deixar no formato mais bonito, só que eu vou aumentar sempre o nariz. Porque eu estou injetando produto ali para mudar o formato. Então, assim, a rinomodelação a gente pode indicar para as pessoas que têm até um narizinho pequeno, então, porque conforme vai injetando, não vai dar para perceber muita coisa, assim. Até dá para indicar em algum paciente que tenha um nariz um pouco maior, que teria indicação de cirurgia, mas que não quer operar, mas já o paciente ciente de que não vai ser o resultado que seria talvez o ideal para ele. Rinomodelação a gente pode dizer então que
você pode fazer pra ver como que vai ficar seu nariz com a rinoplastia? É basicamente isso? Porque a rinomodelação também vai saindo aos pouquinhos. Ele dura 1 a 2 anos mais ou menos, depende da região que você aplica. Então as regiões que a gente mexe mais, tipo a ponta do nariz, que tem uma mobilidade, dura menos. Às vezes dura 1 semana, ele não dura muito tempo. Porque não consegue segurar a força do nariz. Caramba, que complicado, né? Você faz, tipo, numa semana já tá com o nariz, tipo, normal. Então você sempre indica a rinoplastia nesses casos, ou não? A não ser que o paciente tenha alguma deformidade muito pequena que dá pra corrigir com a rinomodelação, acho que é válido. E aí não precisa se submeter a um procedimento cirúrgico. Ou se ele não quer se submeter a um procedimento cirúrgico, que é uma coisa mais simples, e aí eu acabo indicando a rinomodelação. Bom, a gente falou sobre as rinoplastias, os tipos de rinoplastia, mas eu queria saber quando que uma pessoa sabe que ela precisa de uma rinoplastia. Como que funciona isso no seu consultório, principalmente? As pacientes chegam com diversas queixas em relação ao nariz, mas a principal é que o nariz não combina muito com o rosto. Ou que o paciente tem um ângulo melhor para tirar foto, ou se incomoda muito com as fotos com o nariz, acha que o nariz chama mais atenção do que o resto do rosto. Acho que seria a principal causa, assim. E aí, dentre as queixas principais, a gente tem, às vezes, o nariz com a ponta um pouco mais gordinha, ou com um desvio muito grande do nariz, ou com aquela que a gente chama de giba nasal, que é... Quando tá mais avantajoso aqui, né? A ponta caída, ou com as alares um pouco mais alargadas. Então, tem diversas coisas que a gente pode mudar no nariz. Agora, a gente também pode entrar num assunto sobre autoestima e até mesmo sobre a pressão estética, porque eu acho que tem na verdade, muitas pessoas não precisam de cirurgia plástica, mas tem essa pressão estética da sociedade de eu preciso ter um nariz tal, enfim, não consigo me olhar no espelho, não consigo tirar foto, como você mesmo disse, porque tem essa questão de comparação também. Qual é o limite da cirurgia plástica para essa questão da pressão estética também? Você já chegou a negar e falar, não vou fazer seu nariz, porque eu acho que não precisa. Já. Já? É até engraçado falar isso, mas assim, o nariz não pode chamar mais atenção do que o resto do rosto. Mas às vezes a paciente vem com uma queixa do nariz, só que não é o que chama mais atenção no momento do rosto. Ela precisa melhorar outras coisas antes de melhorar o nariz. Então, sempre que uma paciente vai no seu consultório, você tem que avaliar o rosto todo. Então, o nariz é uma parte importante do rosto. Então, ele tem que fazer uma harmonia com o resto das estruturas do rosto. E, às vezes, a paciente se incomoda com o nariz, mas não é exatamente aquilo que precisa resolver ali. Tem outras questões que podem ser resolvidas e você vai ver e falar, nossa, um bom resultado, digamos assim. A gente tá chegando no finalzinho do nosso assunto de rinoplastia, mas eu queria até que você deixasse uma dica para quem quer fazer a rinoplastia, porque no papo que a gente teve aqui, tem vários tipos, né? Você falou que é aquele que é menos incisivo, que é mais tranquilinho, ele você sempre indica, mas tem casos e casos, como você mesmo disse. Qual a dica que você dá pra pessoa que quer fazer uma rinoplastia nesse momento? Tá pensando em fazer uma rinoplastia no momento? Procurar um profissional especializado. Então, um cirurgião plástico que seja especializado em nariz, ou um otorrino que seja especializado em rinoplastia mesmo. Evitar essas clínicas de estéticas que não tem médicos, porque mesmo a rinomodelação tem risco de necrose, tem uma série de riscos que o ideal é você saber fazer a aplicação, para saber também identificar as complicações e tratar essas complicações. Perfeito. Então, se você tiver, passa numa consulta, agenda, vê qual que é. Passa num cirurgião que seja especializado e que seja... Te procure. Procura, doutora Júlia, por favor, tá bom? Inclusive, eu queria até perguntar como a gente pode te encontrar. Você tem um Instagram que você pode falar pra gente? Onde você atende? Como que funciona o seu atendimento também pro pessoal? O meu Instagram é doutora Júlia Godoy, DRA Júlia Godoy. E no meu Instagram mesmo tem todos os links pra agendar a consulta e meu consultório fica junto com o Shopping Morumbi. Perfeito, pertinho. Você é de São Paulo, anota então. Doutora Júlia, obrigada. Queria te agradecer. Você. Eu sei que, assim, é um assunto muito extenso e a gente pode falar sobre muitas outras coisas, então tá aqui o meu convite para você retornar de verdade pra gente tratar mais sobre outros assuntos, sobre rinoplastia, enfim, a cirurgia plástica, para as pessoas também que têm essa curiosidade de saber um pouquinho. Mas eu acho que aqui você já tirou muitas dúvidas de muita gente que tá pensando em fazer uma rinoplastia. Obrigada de verdade. Obrigada a você. Viu? Ó, siga a doutora Júlia, siga também Caras Brasil. Tem muito conteúdo sobre saúde vindo por aí, viu? Tchau, tchau!